Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Efésios 5? Efésios 5. Enquanto os irmãos acham Efésios 5, eu quero informar aos irmãos que eu sei que nós não estamos em maio. Maio dedicamos ao mês da família. Mas eu quero falar, e o meu assunto hoje é para os homens. Nesse final de semana todo, a nossa igreja fez uma programação em que os homens estiveram envolvidos. Na sexta-feira, os homens tiveram uma reunião aqui, em que falaram sobre Josafá. O pregador falou sobre Josafá. Ontem, nós tivemos a comemoração do primeiro aniversário de revitalização do coro de homens. Também fomos muito abençoados, não só com a música, mas com a palavra. E eu queria terminar esse périplo falando para os homens, agora, nessa manhã, num tema que as mulheres não gostam. Domingo que vem vou falar para as mulheres sobre esse tema. Mas hoje eu quero começar falando para os homens, Efésios 5, e eu queria que os irmãos olhassem para Efésios 5 a partir do versículo 21. Embora os versículos que eu queira dar destaque sejam 25, 28 e 33, mas eu começo com Efésios 5, 21, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Queira Deus abençoar a sua palavra. Não sei se você prestou atenção, a mulher é dada duas orientações para a mulher: se submeter ao marido e respeitá-lo. E ao marido são três as orientações. Amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Amem as suas mulheres como vocês amam o corpo de vocês. E finalmente, ame a mulher como você se ama. Três orientações para o homem. E os três orientações falam: ame a sua mulher. Eu fico pensando por que Deus diz no mesmo texto três vezes: ame, ame e ame. E a função maior, a responsabilidade maior que Deus dá no relacionamento conjugal ao marido é amar a sua mulher. Por que três vezes ele diz isso no mesmo texto? As mulheres iam responder isso da seguinte maneira: homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. É um mito, mas elas pensam que é assim. Então a gente faz elas pensarem que é assim, que é bom para nós, tá? Mas, então eu acho que
essa é a grande lacuna na vida do homem. A minha tese é que se um homem ama mesmo a sua mulher como deve amá-la, a vida no lar se torna muito boa. E o nosso grande problema é que nós temos uma dificuldade muito grande em amar. Mas deixa eu caminhar com vocês um pouco. Porque antes de estudarmos esse texto, eu quero fazer a seguinte observação. A coisa mais difícil quando se fala de casamento é quando a gente trata de funções no casamento. Porque quando a gente lê uma lista de funções, de obrigações de cada um, do homem, da mulher, a gente tende a ler isso para o outro, pensando no outro, na responsabilidade do outro e não na nossa. As pessoas nunca leem para si, leem para o outro. Então, para começo de assunto, nós precisamos ler esse texto. Se você é homem, leia esse texto pensando em você, na responsabilidade que é sua. E você, mulher, leia esse texto pensando em você. Uma vez uma pessoa se aproximou do pastor no final do culto e elogiou o sermão e disse assim: pastor, essa mensagem foi tão importante, era tudo que meu marido precisava ouvir. E aí o pastor perguntou: e onde está o seu marido? Ah, meu marido ficou em casa. Irmãos, nada pode ser mais danoso para a nossa alma do que ouvir a palavra de Deus para o outro. O crente, ele pode ser um crente pá ou um crente inchada. O crente pá, irmãos, ele pega o que ouve e joga para os outros. O crente inchada vem e carrega para si. Então você vai decidir se nessa manhã você vai ser pá ou inchada. Porque Deus quer comunicar alguma coisa à nossa vida, e nós precisamos estar atentos à verdade de Deus se queremos ser transformados por ela. Segunda observação que eu quero fazer desse texto, esse texto fala em funções no casamento, responsabilidades no casamento. Funções são engrenagens, e elas sempre têm a tendência de emperrar em algum momento. Então nós temos que ter muito cuidado. É fácil a gente construir uma lista de tarefas e passarmos a viver em função dessa lista, daquilo que nós precisamos fazer, sem considerar que existe uma dimensão muito mais ampla no nosso relacionamento marido e mulher, que as tarefas do dia a dia. O pecado distorce as funções, transforma essas funções muitas vezes em instrumentos de manipulação. Então nós temos que ter um cuidado muito grande quando tratamos disso. Então esse texto precisa ser lido a partir do versículo 21, quando Deus diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Depois ele vai falar de algumas coisas na vida doméstica, mas ele está nos ensinando que a vida de sujeição é um caminho de direção de ida e volta. Tendo isso, se vocês prestaram atenção à leitura do texto, o versículo 32, o penúltimo, diz assim, na minha versão: este mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E a palavra grega, mysterium, onde nós temos isso, Jerônimo, quando traduziu a Vulgata Latina, ele a traduziu como sacramentum, o que deu motivo, deu oportunidade à Igreja Católica de considerar o casamento como um sacramento. Para os católicos, o casamento é um sinal visível de uma graça invisível. Eu, que sou batista, não tenho nada de católico, fico me perguntando que lugar
pode traduzir tanto a graça de Deus para a vida de uma pessoa, que um lar sob a orientação do Espírito Santo, um lar que viva sob a submissão ao temor do Senhor. Terceira coisa, Efésios 5, 22, nós vemos a função da mulher ou o seu papel. Mulheres, sede submissas ao seu próprio marido. É o texto que as mulheres menos gostam, vou usar essa expressão, na Bíblia. E se pastor pregar sobre isso, mulher fica com uma pulga atrás da orelha. Domingo que vem eu falo sobre isso. E como nós vamos ver, irmãos, esse texto para mim é mais fácil, o que Deus pede à mulher é mais fácil do que o que Deus pede ao marido. O que eu vou ensinar para vocês, à luz da palavra de Deus, maridos, homens, é muito mais difícil do que Deus pede às mulheres. E vocês vão ver por quê. Em Efésios 5, 25, nós lemos: marido, amai vossas mulheres. Então, submissão e amor se constituem nos termos centrais dessa perícope. Mas as funções só cumprem seu papel se contempladas à luz do mistério, quando Deus entrelaça as nossas vidas em amor, quando Deus entrelaça as nossas vidas em compromissos que assumimos uns com os outros. Mas a orientação é marido, amai. Essa é a ordem clara da palavra. O marido deve amar a sua esposa. Em Colossenses 3,19, num texto paralelo a esse, Paulo diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Na vida doméstica, na vida conjugal, qual é o antônimo nas condições normais de temperatura e pressão, na vida secular? O antônimo de amor, ódio. Na vida doméstica não é isso. O antônimo de amor na vida doméstica chama-se indiferença. E o que a Bíblia está dizendo é exatamente isso. A expressão mais sutil do ódio chama-se indiferença. E se você parar para prestar atenção na vida conjugal nos lares, a reclamação, a maior reclamação que nós temos das mulheres em relação aos seus esposos, as reclamações são as seguintes: meu marido não me considera, meu marido não se importa com o que eu sinto, meu marido não se importa como eu vejo as coisas, meu marido não quer saber da minha opinião. Conviva, converse com as pessoas, homens, saibam o que as mulheres andam dizendo. A maior reclamação que nós temos delas é exatamente essa: a nossa indiferença. Portanto, o oposto do amor não é exatamente o ódio, mas a sua sutil e devastadora expressão que se revela no descaso e no desvalor à esposa. E quando Deus usa um homem como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e quando Deus, através dele, nos ordena algo, Ele o faz para o nosso bem. E quando Deus diz para você, marido, ame a sua esposa, Ele está fazendo isso e falando isso para o seu bem, para o bem do seu lar, para o bem da sua esposa, para o bem da sua família. Quando Deus nos ordena algo, é assim. Os mandamentos são dados para o bem-estar da nossa vida, eles são o GPS
para a nossa vida. E é por isso que mulher adora um DR. Você sabe o que é DR? DR. Discutir a relação. Mulher adora discutir a relação. Vou dizer para vocês, mulheres, e para os homens. Nós, homens, detestamos. Não gostamos. Se pudermos jogar bola, preferimos jogar bola. Se puder jogar videogame, precisamos e queremos jogar videogame. Se pudermos até limpar o quintal, preferimos. Para você ter uma noção como nós gostamos de DR, né? Então, DR é discutir a relação. Eu, na minha insensibilidade, eu não sabia o quanto isso era importante para a mulher. É uma das maneiras da mulher se sentir amada. É quando seu marido conversa com ela sobre os seus planos, conversa com ela sobre as suas intenções, conversa com ela sobre aquilo que está na sua cabeça, conversa com ela sobre os seus planos, conversa com ela sobre o que está nos seus pensamentos, sobre os seus problemas e sobre os seus sentimentos. E vou dizer para vocês, nós não gostamos de fazer isso. E a Bíblia diz, ame a sua esposa, ame a sua mulher. Porque quando nós partilhamos o que vai na nossa mente, os planos do nosso coração, os pensamentos, que são pensamentos às vezes fugazes, fugitivos, são pensamentos incipientes, nós não estamos certos de que queremos aquilo ou não, mas partilhamos com a nossa esposa, isso traz para ela, sabe o quê? Segurança. Isso traz para ela paz no seu coração. E sabe de uma coisa? Ela se sente participante da nossa vida, ela se sente importante na nossa vida, ela se sente amada, ela se sente segura. E uma das razões para uma mulher se casar é segurança. E vou dizer para você, não é necessariamente segurança financeira. Porque muitas mulheres casaram conosco quando nós éramos pé rapados. E muitos de nós continuamos sendo pés rapados. E elas continuam nos amando. Coitada delas, né? Mas elas continuam nos amando. Não é necessariamente segurança financeira. A mulher se casa. Quando Jane casou comigo, eu era esse pé rapado. E irmãos, mesmo assim, ela achou que estava fazendo um grande negócio, irmãos. Né? Segurança é segurança emocional. Eu tenho alguém que me ama. Eu tenho alguém que se importa comigo. Eu tenho alguém que vai cuidar de mim. Eu tenho alguém que vai ficar ao meu lado. E vai estar ao meu lado em todos os momentos da minha vida. Alguém que me tirou da casa dos meus pais, prometendo que me amaria, que se importaria comigo. E o que acontece quando nós damos atenção, passamos às nossas esposas, o que está na nossa mente, no nosso coração, aquilo que muitas vezes nós não temos certeza e não queremos partilhar com elas, porque elas vão ficar tão inseguras quanto nós estamos. Você pode dizer, olha, eu estou inseguro quanto isso, eu não sei se eu quero, mas eu tenho pensado nisso. Sabe o que ela vai fazer? Ela é crente, ela vai orar por você. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai sentir que você está insegura, ela vai orar pela sua insegurança. Ela vai orar pelo nosso lar, ela vai estar do seu lado, ela vai se sentir apoiada, ela vai se sentir importante. Então, meu querido, mesmo que você não goste de DR, mesmo que você não goste de discutir a relação, converse com a sua esposa, essa é uma expressão de amor. Essa é uma expressão de cuidado.
Essa é uma expressão de importância dela em sua vida. Aprendeu isso? Eu demorei muito para aprender, mas anote aí no caderninho. O que acontece quando o amor bíblico é praticado? Vou dar 4 respostas. Marido, amai vossas mulheres, assim como Cristo ama a igreja. O padrão é altíssimo, irmãos. É um amor sacrificial. Não é um amor qualquer, é um amor em que eu me dou completamente. É esse o padrão, muito mais difícil para nós. Eu não consigo amar a minha esposa como Jesus amou a igreja. Mas eu quero. Essa é a diferença. É que nem pastor. Primeira exigência para o pastor é que ele seja irrepreensível. Está lá. Eu não sou irrepreensível. Eu quero ser, mas eu não sou. Mas aqui está um alvo. É exatamente assim. O que acontece? Em primeira coisa, quando nós, maridos, amamos nossas mulheres, o amor traz vitória sobre a indiferença. Nada pode ser mais combativo ao descaso que o nosso amor genuíno pela nossa esposa. Lembra-se de Paulo falando sobre o amor? Ele diz lá em 1 Coríntios 13, o amor não busca os seus próprios interesses, está lá. Quando se ama, importa sim o coração da pessoa amada. Quando se ama, importa sim cuidar da pessoa amada. Por isso a Bíblia afirma: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso está em 1 Pedro 3,7. E aí ele diz uma coisa extraordinária, o apóstolo Pedro, que nós somos herdeiros da mesma graça. Nós, casais, somos herdeiros da mesma graça. Nós recebemos a dádiva de experimentarmos a mesma graça juntos. Você é testemunha da história do seu cônjuge. Você é um belo testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida da sua esposa e ela na vida do que Deus está fazendo na vida dele. Nós somos herdeiros da mesma graça, talvez a frase mais bonita de toda a Bíblia sobre a vida conjugal. Nós construímos uma história juntos, é isso. E somos testemunhas da graça de Deus na vida um do outro. E conhecemos um ao outro como ninguém conhece. Vocês me conhecem aqui no púlpito. Se vocês quiserem me conhecer como eu sou mesmo, perguntem a Jane. Mas como ela me ama, ela não vai contar tudo, irmãos. Tá? Porque eu sou igualzinho a vocês, com mesmos defeitos e mesmas virtudes. E observe que no 1 Pedro 3,7, pode voltar, por favor, só. A palavra ali, tendo consideração para com a vossa mulher. A palavra consideração dá um chute no descaso. Você precisa ter consideração pela sua mulher, você precisa pensar na sua mulher, você precisa tratar a sua mulher com consideração. Você precisa ter apreço, estima, dar importância. É isso que ele está falando. Marido que faz grossura para a esposa e publicamente, porque particularmente já é ruim, né? Mas fazer publicamente, grossuras públicas falam mais de você do que dela. Se você faz grossura pública na frente de todo mundo sobre a sua mulher,
todo mundo vai notar que você é um imbecil. Isso mesmo, todo mundo vai notar isso. E há muito marido, e inclusive marido crente, que não considera a sua esposa. Não tem estima pela sua esposa. E a falta de consideração sobre o que a mulher pensa, sobre o que a mulher sente, sobre o que a mulher deseja, facilmente se torna um grande empecilho para uma relação, um relacionamento respeitoso e amável que deve reger a vida doméstica. Então, meus queridos, por que nós devemos amar as nossas mulheres? Porque quando nós amamos as nossas mulheres e temos consideração por elas, e tratamos elas como elas precisam ser tratadas, com amor, com tato, com estima, sabe, a primeira coisa, nós jogamos para o alto a indiferença. Nós jogamos para o alto exatamente isso. Segundo lugar, por que o marido precisa amar a sua esposa? O amor, em segundo lugar, tira a amargura do coração da mulher. Preste atenção. O amor dá significado e valor àquilo que ama. Certamente essa é a razão da palavra de Deus nos exortar assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Há uma versão que diz assim: não a irriteis. A outra versão que diz assim: não a desprezais. Não é significativo considerar que a amargura tenha sido citada em relação a esse amor. O amor conjugal, que o marido deve amar a sua mulher para não tratá-la com amargura, não irritá-la, não desprezá-la. Quando um marido ama a sua mulher, faz desabrochar nela o sentimento profundo e belo que pode tirá-la de uma depressão, de uma melancolia, que muitas vezes estão presentes no sentimento feminino. A palavra grega para amargura é a mesma palavra usada em Apocalipse 8:11, quando vemos que o absinto amargou as águas a ponto de se tornarem venenosas e matarem os homens que dela beberam. É a mesma palavra de Apocalipse 10, o estômago se tornou amargo. Então, irmãos, existe sempre o perigo que o cinismo, nosso cinismo como homens, que a incompreensão, o autoritarismo amargurem a existência do outro. E às vezes, dentro do lar, a maneira como o marido trata a sua esposa traz a amargura para o lar. Sempre existe o perigo disso, irmãos. E aí, o autoritarismo, o cinismo, trazem sensações viscerais que atingem os órgãos vitais do ser humano. E essa era a forma que os hebreus tinham para expressar extrema alegria e dor, sempre associada aos órgãos internos como fígado, rim e intestino. Quando nós amamos nossas mulheres, nós ajudamos para que a vida delas não seja amarga, para que a vida delas não seja uma vida em que elas possam ser tentadas a se autodesprezarem. Terceiro lugar, o amor elimina os maus tratos no relacionamento, é óbvio. Marido, não as trateis com amargura. E eu chamo a atenção para o verbo tratar, que tem a ver com tratamento, que tem a ver com a forma de se relacionar, que tem a ver com a forma com que nós falamos. Muitos homens maltratam
e desprezam as suas esposas. E uma das melhores maneiras de mostrar amor por sua esposa é no modo como as tratam. Há um casal aqui nessa igreja, que quando o casal fez 22 anos de casado, me parece que agora quando eles fizeram 25 anos de casados, eles me convidaram para um culto na casa deles. Era um culto doméstico, em que eles queriam agradecer a Deus os 25 anos de vida conjugal. E antes do culto eu chamei o marido num canto e falei para ele assim: eu observo a sua vida. Eu presto atenção na sua vida, no seu relacionamento com a sua mulher. E eu noto que você é um sujeito muito carinhoso com a sua mulher. Você trata a sua mulher como um noivo trata a noiva. Sabe, você é um sujeito, um gentleman. Você é um rapaz muito, muito, muito gracioso com a sua mulher. Eu estou para te dizer isso há tanto tempo. E você é uma inspiração para mim, porque eu tenho que aprender com você. E aí foi o culto e realizamos o culto, mas antes do culto ele disse assim: pastor, eu trato a minha mulher porque ela merece ser tratada assim, mas quem mais ganha ao tratá-la assim sou eu. Eu é que sou mais abençoado, porque o retorno que a minha esposa me dá, ela merece muito mais do que a maneira como eu a trato. E eu registrei isso no meu coração, irmãos. Foi isso que ele me falou, e não falou para todo mundo ouvir, não. Foi uma conversa a dois. A Bíblia, irmãos, uma das melhores maneiras de mostrar amor por sua esposa é o modo como você a trata. A Bíblia não permite maus tratos e nem a relação animosa em relação à mulher. Nós precisamos ter consideração para com a mulher como parte mais frágil, é isso que a Bíblia diz. Parte mais frágil na área física, porque na área emocional, muitas vezes a mulher é muito mais forte do que nós homens. Quem ama, cuida. Aliás, o poeta Peninha já dizia isso. Quando a gente ama, a gente cuida. Não é isso que diz lá? Você conhece a música? Quem ama protege, quem ama apoia, quem ama encoraja. Só numa relação neurótica e doentia, só um relacionamento assim sobrevive num relacionamento de culpa, violência e acusação. Irmãos, eu estava certa vez cuidando desse texto quando uma pessoa disse para mim o seguinte: olha, o que a Bíblia está dizendo é algo muito sutil, porque é possível tratar a mulher tendo atitudes relativamente positivas, mas com sentimento de amargura. Você pode ser até educado, mas não ser amoroso. E a Bíblia diz para você amar a sua mulher, tratá-la com amor. E você pode ser educado e não ser amoroso. Um homem pode tratar com amargura. Seu coração está chateado, as suas ações passam a ser desenvolvidas dentro desse contexto de amargura. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar as nossas mulheres. Quarta e última coisa, a Bíblia realça, a Bíblia diz para amarmos as nossas mulheres, porque o amor realça a autoimagem delas e a autoestima também. A autoimagem se relaciona com o aspecto externo, como elas se veem, e a autoestima se relaciona com o aspecto interno, como elas se sentem. Na autoimagem, trata-se da forma como a mulher se vê. Na autoestima, como ela se sente. E a falta de amor, quando um homem, um marido, não ama a sua mulher, isso pode acabar com a sua autoimagem. E pode afetar também o seu senso de valor.
E o amor protege o relacionamento em ambos os casos, tanto na autoimagem quanto na autoestima. O amor protege o relacionamento assim: declarações de carinho, confissões de amor, elogios ajudam positivamente na cura de imagens distorcidas que a mulher às vezes tem quanto ao corpo. E muitas vezes a mulher é muito bonita, mas se você perguntar, ela vai encontrar nela um monte de defeito. E são os seus elogios, são o seu cuidado, são a maneira como você a trata, que vai fazê-la ter uma autoimagem saudável, uma autoestima que vai florescer em todo relacionamento no lar. John Drest diz uma frase que para mim é a frase mais bonita do livro dele. Ele diz assim: se a sua mulher é bonita aos 25 anos, talvez você não tenha nenhuma influência nisso. Mas se ela é bonita aos 50, talvez você tenha mérito nisso. Vou repetir. Se a sua mulher é bonita aos 25 anos, talvez você não tenha mérito nenhum, marido. Mas se a sua mulher é bonita aos 50, talvez você tenha todo o mérito nisso. Entendeu? Esse ano eu fiz, os irmãos sabem, esse ano não, ano passado eu fiz uma série de estudos bíblicos sobre a vida de Abraão. Em Gênesis 16, Sara estéril propõe a Abraão que ele tome Agar, sua serva, e tenha um filho com ela. Nós conhecemos essa história, propõe isso. Dentro daquela cultura seria tudo legal, e aquela criança seria chamada filho de Sara com Abraão. Abraão não tinha lido um livro muito importante que todos nós, homens maridos, devíamos ler. O livro se chama Breve Introdução ao Pensamento Feminino. Breve Introdução ao Pensamento Feminino. Um livro de 1247 páginas. E Abraão não tinha lido aquele livro, irmãos. Por quê? Quando Sara chega para Abraão e diz: vamos ter o filho, já sei, vamos ter com Agar. Eu não dou filho, você vai ter filho com Agar. E ela é minha serva, é objeto meu, vai ser meu filho. E Abraão não leu a página 790. Na página 790 está escrito assim: há coisas que as mulheres dizem que é para você reforçar o seu amor por elas. Não é para você responder de primeira, não. Era para Abraão dizer assim: não, meu amor, nada disso. Deus é um Deus poderoso, milagroso, e Deus vai fazer com que nasça um filho do seu ventre, porque você é a mulher da minha vida. Abraão não entendeu o que Sara queria. E, irmãos, problema, porque ele não leu com o terceiro ouvido o que Sara queria ouvir. Há coisas que as mulheres falam para nós, que a resposta natural seria sim, mas o que elas querem ouvir é: não, você é o amor da minha vida. Está entendendo? Está entendendo? Oh, Agar, o que, meu amor? Vamos ter esse filho pela graça de Deus, nós dois, Deus fará um milagre em nós, você é o amor da minha vida. Há coisas que as mulheres falam para o marido, que são grandes oportunidades de eles fazerem grandes declarações de amor para elas. E muito maridão não entende porque não consegue ouvir com o terceiro ouvido. Há coisas que mulher diz, mas o que ela quer, homem, é que você realce que ela é o único amor da sua vida. Se você não entendeu nada dessa mensagem hoje, pelo menos fique com isso.
num contexto como o de hoje, em que se cultua o corpo, e nós temos até a expressão fisiculturismo, que é uma palavra muito sugestivo, né? Culto ao físico. Não é comum que as mulheres se sintam tão negativas acerca de si mesmas. Não é incomum que elas se sintam tão negativas em relação à sua beleza. E o amor, as declarações de amor, sentindo-se amadas pelos seus maridos, esse amor estimula a linguagem sensual e amorável nesse tratamento. O amor exalta também a autoestima feminina. A maioria das mulheres possui um amor próprio muito ruim e uma imagem ainda pior. E à medida em que o marido revela a sua admiração pela sua esposa, declara o seu amor, ela encontrará mais facilidade em perceber o seu próprio valor. Não se mede a autoestima da mulher apenas na forma de se aprontar, de se vestir. Às vezes, a forma de se aprontar e se vestir tem mais relação com a sua condição financeira do que tudo. Mas a forma exterior é uma boa forma de se perceber como a pessoa se sente dentro dela, lá dentro dela. E uma pergunta desconfortante fica para nós, homens. Será que a forma como tratamos nossa esposa tem levado a um crescimento de autoestima e autoimagem? Por último, irmãos, em quinto lugar, quando nós amamos nossas mulheres, o amor tem o papel de encorajar a espiritualidade da mulher. Tim Keller, que faleceu recentemente, ele tem um livro escrito, tem um livro dele chamado O Significado do Casamento. E ele afirma assim: a função bíblica mais relevante do homem é ajudar a sua esposa na sua caminhada em direção a Deus. A função bíblica mais relevante do homem é ajudar a sua esposa na sua caminhada em direção a Deus. E a Bíblia mostra como a atitude insegura de Abraão gerou crise no coração de Sara. Ele lhe disse que Deus lhe daria um filho por meio dela. Como o tempo ia passando e aquele filho não chegava, Sara resolveu ajudar a Deus para que se cumprisse a promessa feita a Abraão. E aí oferece Agar, história que eu contei ainda há pouco. Nessa hora, Abraão deveria ter confirmado a palavra recebida, mas ele vacilou, ele cedeu. Mais tarde, quando Deus revelou a Sara que seria através do seu próprio corpo frágil, de uma mulher idosa, ela riu. Ela descreu da palavra de Deus, ela duvidou da palavra de Deus. Por quê? Porque Abraão não ajudou. A atitude de Abraão gerou insegurança no coração de Sara. Insegurança quanto à fé, quanto ao poder de Deus, quanto ao milagre de Deus. Abraão devia dizer: minha querida, vamos nos lembrar o que Deus nos prometeu. Vamos nos lembrar do Deus que nós servimos. Ele iria fortalecer a fé e as convicções de Sara. Mas a atitude de Abraão gerou insegurança quanto à fé de Sara. E o marido, nós maridos, fracassamos muito. Não é verdade que dentro das nossas casas, nas condições normais de temperatura e pressão, as mulheres estão mais interessadas na área espiritual do que nós? São elas que nos propõem termos momentos devocionais e não nós. Quase sempre é assim. E a Bíblia diz que uma das nossas funções é função espiritual. Nós somos os sacerdotes do lar. E nós devemos
trabalhar para que a mulher se torne uma mulher santa, bonita, agradável a Deus. É função nossa. O apóstolo Paulo diz que o esposo deve honrar, santificar e purificar sua esposa, e esses passos são fundamentais na caminhada da fé. E assim como Cristo está preparando a sua noiva, a igreja, para se encontrar com Deus, os maridos precisam ajudar suas esposas na direção de Deus. E aí, o objetivo maior do casamento não é apenas uma vida sexual abundante, exuberante, não é apenas a graça de superar traumas psicológicos e emocionais, mas ajudar a sua esposa na caminhada da fé. E então, meu querido irmão, veja quantas vezes no texto bíblico aparece: para quê? Para, eis porque. Todas essas expressões dizendo do alvo, do objetivo, que é fazer nossas esposas se tornarem mulheres bonitas e santas também aos olhos de Deus. Deixa eu terminar. Uma pergunta fundamental e última fica então para nós, maridos, na tarefa que temos de amarmos nossas esposas. Será que o nosso amor está ajudando nossas esposas na caminhada de discipulado, de serviço e de entrega delas ao Senhor? Temos ajudado nossas esposas a se aproximarem de Deus, ou temos gerado no coração delas cinismo, incredulidade, dúvidas quanto às coisas de Deus? Essas 5 razões são razões essenciais para que nós saiamos daqui hoje convencidos que temos que reformular nosso relacionamento e temos que dedicar completamente o nosso amor à nossa mulher. Devemos amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja, como amamos o nosso corpo e como amamos a nós mesmos. E sabe quem vai ser o mais bem beneficiado? Você. Você vai ter um lar especial, você vai ter uma esposa maravilhosa e você vai contar as bênçãos no seu lar. Que Deus nos abençoe.